Homens de oração, nossa escola. Além de Jesus, temos os grandes homens de oração que ensinam a tão sublime prática da oração. A presença manifesta de Deus é a maior necessidade da igreja. O Deus das bênçãos é melhor que as bênçãos de Deus. A igreja necessita urgentemente da presença manifesta de Deus. Assim como não é difícil saber que os homens ou mulheres são de fato homens e mulheres de oração. Assim também não é difícil decifrar que a igreja desses homens e mulheres é também igreja de oração. Toda cultura estabelecida no púlpito será também uma cultura desenvolvida entre o povo. Perguntaram ao Moody, como faz para trazer um avivamento sobre a igreja? Ele disse, acenda uma fogueira no altar. Perguntaram a John Wesley, qual o segredo para que as multidões te sigam? Ele disse, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. É impossível andar com Deus e não ser impactado por ele. Assim como é impossível andar com os homens de Deus sem ser influenciado por sua vida com Deus. Os homens de Deus são empolgantes, atraem, impressionam, impactam. Andar com homens de Deus é emocionante, é empolgante. Ouvir suas experiências com Deus, ouvir de seus tempos com Deus, ouvir de suas revelações, de seus tempos de oração, de suas conquistas. É impossível, de fato, não saber quando se está próximo a um homem ou a uma mulher de oração. É o seu nível espiritual que determina seu referencial. A estatura espiritual de um servo ou serva de Deus é medida por sua vida de oração. Nenhum homem é maior que a sua vida de oração. Agora, você já se perguntou o que de fato mata a nossa vida de oração? Muitas coisas podem matar a nossa vida de oração, mas gostaria de destacar aqui algumas. Porém, a causa principal é o pecado. O homem que peca deixa de orar, e o homem que ora deixa de pecar. Não dá para ter a unção que almejamos com o pecado que toleramos. Examine Êxodo 32 e 33 e entenda a necessidade da presença de Deus. Impaciência, a porta de entrada do pecado. Arão fez um bezerro de ouro e o povo passou a adorar esse ídolo. Eis o relato da Escritura. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Êxodo 32, do verso 2 ao 4. Note, o povo se entregou ao pecado, entregou-se às práticas ofensivas a Deus, bebedeiras, danças sensuais, orgias, rebelou-se contra Deus, abandonou Deus e rendeu-se ao pecado e à idolatria. E imediatamente subiram a indecência e a imoralidade. Êxodo 32, verso 22 e 23. Agora, preste atenção. O povo não pediu um ídolo. Ele disse, Moisés nos dava Deus. Agora você, Arão, nos dê Deus. Aí é que está o problema. O povo pediu Deus e Arão construiu para ele um ídolo. E sabe por quê? Porque ninguém dá o que não tem. Arão não tinha a mesma intimidade com Deus que Moisés. Arão não viveu a experiência com Deus que Moisés viveu. Como já disse, é notória a vida de homens e mulheres de Deus, de oração, de piedade. É o tipo de coisa que não dá para fingir. Está estampada nos olhos. Como ter de volta a presença de Deus? Observe Êxodo 33, verso 7. Moisés sente o fardo e retira-se para orar. Aqui está uma das chaves mais poderosas para se manter orando. É sentir o fardo. Como é possível continuar à frente do rebanho do Senhor e não sentir o fardo?
Como é possível estar diante dos olhos do Senhor e não sentir o fardo? Como é possível saber que temos um terrível adversário e só o fato de sermos salvos coloca-nos diante de uma terrível batalha e não sentir o fardo? A minha pergunta é: você sente o fardo? Quem não ora não sente o fardo. Pois bem, Moisés sentiu o fardo. Devemos orar sempre, pois o fardo do ofício é demasiado pesado. E quem sente o fardo, ora, pois depende de Deus sempre. Primeiro, você sente o fardo? E o que você faz quando sente o fardo? E mais, sente o fardo pela presença de Deus? Qualquer avivamento começa quando os homens e mulheres de Deus sentem o fardo em seus ombros. Então, sua única opção é orar. Toda a restauração da igreja começa quando alguém rompe o estado de letargia e começa a buscar a Deus em oração. Não basta apenas deixar o pecado ou não vivermos em terríveis pecados morais. Só o fato de não sentirmos o fardo, de não vivermos sobre os joelhos, já se faz um terrível pecado diante de Deus. Pois é, somente quando sentirmos o pesado fardo sobre nossos ombros e voltarmos à prática da oração, que é a presença manifesta de Deus, retornará. Capítulo 4. Espírito de oração. Tenho estado zangado, aborrecido e irritado com o que vejo. Tudo é motivo de debate. Tudo é motivo de embate. Tudo é motivo de reunião. Mas quem se reúne para orar? Quem se reúne para debater as dores de seu povo e do mundo? E então clamar ao Senhor dos céus para isso. É desse fardo que falo, por isso tenho estado zangado. Ainda hoje estive com o Senhor em oração e lhe perguntei: por que estou zangado? Ele simplesmente me disse: eu também estou zangado. Continuei: então por que muitos de seus servos simplesmente não oram e simplesmente não sentem o fardo? Ouvi então a voz do Senhor dentro da minha consciência que me disse: eu derramo fome, eu derramo sede. Eles não irão conseguir orar enquanto continuarem com o coração obstinado. Dessa forma, logo pensei: não é culpa deles não conseguirem orar. Bom, o Espírito me corrigiu. Não é bem assim. Lembre-se, quem ora é humilde. A humildade vem antes da oração. Ou seja, só irão conseguir orar pessoas humildes.